versículos 13 a 20. Vamos ler 13 ao 30, estendendo um pouco mais a leitura. Deuteronômio 22, 13 ao 30. Se o homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer, ele atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha, todavia eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão um homem e o açoitarão e o condenarão a 100 siclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa do seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada. Ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também esse é o caso. Pois a achou no campo. A moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e, uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito do seu pai. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças por mais esta porção da tua palavra, pelas lições que ela tem a nos ensinar. Ó Deus, que o teu Espírito Santo abra o nosso coração e nosso entendimento para recebermos a tua palavra, Senhor, e a aplicarmos em nossa vida. Que através destes textos legais que falam sobre o lar, nós possamos, ó Deus, santificar nossos lares para o Senhor, santificar nossas vidas diante do Senhor. Nós possamos, ó Pai, valorizar aquilo que o Senhor valoriza em tua palavra. Pedimos, ó Pai, que abençoe aqueles que estão participando, tanto aqui na igreja quanto através da live, que sejam edificados pela tua palavra e seus corações sejam aquecidos pelo ensinamento desta porção das Escrituras. Que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nosso texto é Deuteronômio 23, versículos 13 a 30. E esse tema, o tema tratado nesse texto fala sobre a preservação da honra da mulher. Esse é o nosso tema nessa noite. Meus queridos, há diversos modelos de sociedades que são propostas pelos homens. E todos eles advogam para si o título de ser o melhor modelo.
Pensando ideologicamente e politicamente, nós temos uma sociedade que se pauta pelos valores da direita e uma sociedade que se pauta pelos valores da esquerda, cada qual se achando melhor do que a outra. Um escritor chamado George Orwell, ele ironizou essa pretensão humana de criar uma sociedade perfeita num livro chamado A Revolução dos Bichos. E nesse livro ele conta uma história alegórica bastante engraçada. Um dia, uns bichos de uma granja se revoltaram contra o dono da granja, porque haviam maus tratos e eles se sentiam explorados naquele lugar. Os bichos, de comum acordo, fizeram uma revolução e conseguiram tomar o controle daquela granja. Tomaram a granja do homem que a detinha. Nesse ato bem elaborado, além de expulsar o homem, além de tomar a sua granja, eles foram nomeando dentre eles animais para que os governassem. Mas conforme George Orwell mostra neste seu livro, um livro que vale a pena ser lido, os animais aos poucos foram mudando as leis, mudando os costumes, para privilegiar não a todos os animais, mas para privilegiar aqueles que estavam no poder. Segundo o livro, os porcos foram eleitos como os líderes, porque eram tidos como os mais inteligentes. Para defender os porcos em suas leis estavam 2 Dobermans que se encarregavam de ameaçar aqueles que queriam desobedecer. E pouco a pouco as leis criadas que deveriam beneficiar a todos foram sendo transformadas para beneficiar apenas aos porcos. E pouco a pouco os porcos foram imitando os costumes dos humanos, até por fim se confundirem com os mesmos. George Orwell foi muito feliz em demonstrar que não existe uma sociedade perfeita. Não existe. Não existe um modelo de sociedade ideal. Pelo menos enquanto estivermos aqui na Terra, nós não viveremos num ambiente onde reine plenamente a justiça, plenamente a equidade, plenamente a igualdade entre os homens. Não viveremos um mundo onde a fraternidade exista de fato. Pedro diz que nós aguardamos isto em novos céus e nova terra. Ali sim habitará a justiça, mas nossos modelos sociais com certeza são falhos. E é bom lembrar que esse texto está falando a uma nação israelita. Evidentemente é um povo que estava em aliança com Deus, que estava num relacionamento com Deus, mas um povo falho, fraco, fragilizado pela presença do pecado. Para um povo que certamente tinha muitas injustiças, muitas desigualdades, e onde o pecado deixava as suas marcas indeléveis. Elas poderiam ser observadas na vida social, na vida religiosa e na vida no lar. E por isso esse texto fala sobre a preservação da honra no lar. Nosso primeiro ponto nesse texto é a necessidade de se preservar a honra da mulher. É interessante isso aparecer no Antigo Testamento, porque em outras sociedades as mulheres não eram valorizadas. Em muitas delas eram consideradas como propriedade do homem, sobre as quais ele tinha total poder, sobre as quais ele podia dispor da forma que desejasse. A valorização da mulher é uma coisa que aparece essencialmente nas Escrituras, é uma realidade que aparece especialmente na palavra de Deus. Há um diálogo entre os fariseus que queriam colocar a Jesus à prova e Jesus. Ele está registrado em Mateus capítulo 19. E note, os irmãos, que apesar da lei existir e da lei determinar a preservação da honra do lar, da honra da mulher, isso nem sempre acontecia, mesmo para o povo de Israel, mesmo para o povo que estava em aliança com Deus. Observe esse diálogo de Jesus com as autoridades religiosas da sua época. Capítulo 19,
versículos 3 a 10 do Evangelho de Mateus, Mateus 19, 3 a 10. Esse texto nos diz que os fariseus foram até Jesus para colocá-lo à prova. E eles fizeram uma pergunta capciosa a Jesus. Notem, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E a capciosidade está nessa palavrinha final, por qualquer motivo. Jesus, remontando ao ato criador de Deus, quando fez homem e mulher e quando estabeleceu o primeiro lar, ele diz o seguinte: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse: por esta causa deixará o homem o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus retoma o ato criador de Deus, destaca a dignidade do homem e da mulher, destaca a sublimidade da união matrimonial entre o homem e a mulher, destaca a profundidade desta união quando afirma que os dois se tornam uma só carne, e por fim pontua: o que Deus uniu, não separe o homem. Os fariseus então, versículo 7, replicaram. E eu quero dar destaque a essas palavras. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio? Por que então mandou Moisés dar carta de divórcio? E Jesus dá uma resposta, e na resposta de Jesus está uma diferença profundamente significante. Disse Jesus: por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos mandou? Não, que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Há uma grande diferença entre mandar e permitir. Jesus coloca as coisas no devido lugar, corrigindo uma interpretação tendenciosa, errônea e pecaminosa dos fariseus. Moisés não mandou, Moisés permitiu. E Jesus então conclui: eu, porém, vos afirmo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 19, 9. Nota então, meus irmãos, o estranhamento dos fariseus. E eu acho essa frase sintomática para entendermos este texto aqui de Deuteronômio que acabamos de ler. Se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Versículo 10. Notem que os fariseus acharam que as condições que Jesus havia delineado, trazendo de volta o ensinamento bíblico sobre o matrimônio, eram pesadas demais. Se for assim, é melhor o homem não se casar. Na compreensão dos religiosos à época de Jesus, a permissão havia se transformado em lei. É bem diferente dizer que Moisés mandou dar carta de divórcio do que dizer que ele permitiu dar carta de divórcio. Para eles, o permanecer casado, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, em casos de adultério, era algo penoso. De tal forma que eles disseram: então é melhor que o homem não se case, se ele puder se separar somente sob estas condições. Na verdade, é exatamente isso que eles estavam afirmando. Bom, Jesus trouxe alguma novidade a esse respeito? Não trouxe. Esse texto que nós lemos fala que o casamento era algo muito sério diante de Deus e diante da sociedade israelita. O homem não poderia simplesmente repudiar a sua mulher, atribuindo-lhe atos vergonhosos, sem que estes atos vergonhosos fossem provados de fato. Se ele dissesse que
a mulher que havia tomado por esposa não era virgem e os pais provassem sim que ela era virgem, este homem seria açoitado e este homem teria que ficar casado pelo resto da vida com essa mulher. Porém, se essa mulher de fato não fosse virgem, a penalidade era muito séria. Seria ela levada pelos juízes à frente da casa do seu pai, seria apedrejada. E o texto nos diz algo muito forte. Por quê? Porque ela se prostituiu estando na casa do seu pai. É assim que era considerado o fato de uma jovem na casa do seu pai entregar-se a um homem ou a homens tendo relações sexuais antes do casamento. Ela se prostituiu na casa do seu pai. Uma medida dura, nós vamos falar mais sobre, no item 3, sobre as punições, mas sem dúvida alguma uma medida dura. Lembremos-nos de que estas eram leis civis, que tinham sim um respaldo moral na lei de Deus, que tinham sim um respaldo ético da lei de Deus, mas eram leis civis que deveriam ser aplicadas a pessoas civis numa sociedade civil israelita. Qual a finalidade de algo tão pesado, tão duro? Eliminar o mal em meio a Israel. É interessante observar que sociedades que se entregam à licenciosidade, à imoralidade, elas se enfraquecem ao longo do tempo. O estudo das antigas civilizações mostra que isso de fato aconteceu com muitas nações, com muitos reinos, com muitos impérios. Apesar de serem nações e impérios tremendamente poderosos, quando se entregaram uma vida de licenciosidade, viram os alicerces que sustentavam aquela nação enfraquecerem e por fim deixaram de existir. A questão moral e ética é extremamente relevante, não só para o povo de Israel, mas para todos os povos, para todas as nações. O estranhamento dessa doutrina hoje advém do fato de vivermos numa sociedade extremamente licenciosa, libertina, sensualizada, imoral e não ética. O segundo ponto desse texto, a necessidade de discernir corretamente a culpa por atos de desonra. E ele fala não somente do caso de um homem alegar que a sua esposa não era virgem e trazê-la então a juízo perante a cidade, caso ela não fosse, ou um homem alegar que sua esposa não era virgem e os pais comprovarem que a filha era virgem e ele ter que arcar com as consequências da sua difamação e da sua calúnia. Mas o texto vai falar também sobre outros atos de desonra. A partir do versículo 22 de Deuteronômio, nós vamos ver alguns atos de desonra. O primeiro deles é o adultério. E em relação ao adultério, versículo 22, capítulo 22, a pena era o apedrejamento. Diz o texto: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com uma mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal do meio de Israel. Note que quando os homens apresentaram a Jesus a mulher adúltera, eles estavam colocando Jesus à prova, uma prova que aparentemente não tinha saída. Se Jesus dissesse que apedrejassem a mulher, ele estaria cumprindo a determinação da lei mosaica. Mas onde estava o marido? Onde estava o homem que se deitou com ela? Não foi trazido. Se Jesus dissesse que matassem a mulher, ele estaria indo contra as leis romanas, porque qualquer sentença judicial que levasse à morte tinha que ser apresentada aos tribunais romanos. Se Jesus simplesmente dissesse que não apedrejassem a mulher, ele estaria descumprindo a lei mosaica. É a saída? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus relaxa a pena imposta no Antigo Testamento.
Essa é uma pergunta que muitos têm feito. Jesus não relaxa a pena e não diz que aquela mulher não era culpada. Tanto é que Jesus afirma: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. O segundo caso trata-se de violação e estupro, também presentes aqui nesse texto. E é interessante se a Bíblia aborda esse assunto, porque com certeza não só haviam fatos concretos que justificassem a exortação, como havia possibilidade de que o povo de Deus, chamado pelo seu nome, se entregasse a atos tão horrendos quanto esse. E há uma diferenciação aqui. Se o ato ocorreu dentro da cidade, deveria ser tratado de uma forma; se ocorreu no campo, deveria ser tratado de outra forma. Primeiramente, nos limites de uma cidade. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Agora note que há um detalhe nesse texto. Se houver moça virgem desposada, não era simplesmente uma moça solteira, era uma moça virgem solteira, mas que já havia sido prometida em casamento a alguém, que já havia feito o contrato nupcial. Os irmãos se lembram, tomando aqui como exemplo o caso de Maria, ela já tinha um contrato nupcial com José, mas não havia ainda sido desposada, não havia ainda coabitado com José. Ambos não moravam juntos, eles estavam aguardando o dia das núpcias, o dia das bodas. E então, nesse meio tempo, em se tratando de Maria e José, o anjo visita Maria e ela se acha grávida pelo Espírito Santo. Então, uma mulher desposada, ela poderia demorar algum tempo até que as núpcias se concretizassem, as núpcias se realizassem. Esse texto está falando sobre mulheres nessa condição, virgens, porém já prometidas, já contratadas, já desposadas por alguém. Se um homem achar na cidade, a forçar, ela não gritar, ambos serão apedrejados, porque ela poderia ter gritado por socorro e não o fez. Assim eliminarás o mal em meio a Israel. Os versículos 25 e 26 tratam da mesma situação, só que ocorrida fora dos limites da cidade. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada, ela não tem culpa de morte, porque como um homem que se levanta contra o teu próximo, ele tira a vida, assim também é este caso, pois a achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem livrasse. Então pressupunha-se que a moça estando na cidade poderia ter gritado por socorro, e que uma moça estando num campo, embora tivesse gritado por socorro, não teve os seus clamores ou seus gritos ouvidos e atendidos, e assim foi forçada. Neste caso, neste último caso, apenas o homem seria punido. O texto ainda trata de uma moça não desposada, uma moça que não tinha nenhum contrato pré-nupcial, estava solteira. Se um homem se deitar com ela e forem apanhados, o homem terá que indenizar ao pai da moça com 50 ciclos de prata, porque a humilhou, e ela deverá ser tomada como sua esposa, e ele não tem o direito de repudiá-la até o final da sua vida. E por fim, a última determinação trata do respeito à madrasta do pai, a relação incestuosa entre um enteado e a sua madrasta. Isso é abominável ao Senhor. Essas leis destoam muito das nossas leis contemporâneas, mas elas trazem alguns princípios muito importantes que devem ser considerados em nossa sociedade, em nossas leis. O primeiro deles, a união matrimonial é coisa séria.
O homem deve se guardar para a sua esposa, a esposa deve se guardar para o seu esposo. É isso que está sendo ensinado aqui enquanto princípio na palavra de Deus. O segundo, a mulher deve ser honrada, respeitada, considerada. Um homem não pode, por qualquer motivo, como julgavam os fariseus, repudiar a sua mulher. Quando Deus permitiu o divórcio, não permitiu por coisas corriqueiras ou irrisórias. Há uma justificativa sim na Bíblia, que é o adultério, que é a deserção absoluta, mas não qualquer motivo. Na lista dos motivos justificáveis do divórcio à época de Jesus, na lei judaica, estavam o fato dela ter queimado a comida, o fato dela estar andando no caminho e olhar para trás. Tudo isso era tido pela elite religiosa à época de Jesus como coisa indecente. Então, nessa temática coisa indecente, eles colocavam uma série de coisas que refletiam a dureza do seu coração, falta de respeito, a falta de honra para com a mulher. Esse texto lá em Deuteronômio já ensina um princípio enquanto lei civil para a nação israelita. A mulher deve ser honrada. E o respeito à pessoa humana. Terceiro item, aí sim nós vamos ver as punições. Punição contra a impureza. Como disse, nós hoje achamos demasiadamente radical, né? Morte por apedrejamento a uma mulher que se casou não sendo virgem, que se prostituiu na casa dos seus pais, o apedrejamento ao homem e à mulher que adulteraram, o apedrejamento a relações sexuais consentidas entre pessoas comprometidas, o apedrejamento de um homem que forçou a mulher estando no campo. São leis difíceis, mas é interessante pensar que essas leis eram leis civis e tinham uma aplicação específica para o povo de Israel. E é interessante nós observarmos que no que diz respeito às leis civis, muitas delas refletiam os valores culturais daquela época. A pena de apedrejamento era comum em sociedades, por exemplo, dos hititas, sociedades mesopotâmicas, em relação a estes mesmos crimes. As leis culturais, elas refletiam leis que existiam na época. A lei de Talião, por exemplo, não é uma exclusividade do livro de Deuteronômio. O Código de Hammurabi diz mão por mão, pé por pé, olho por olho, dente por dente, e assim sucessivamente. O que há de diferencial é que a lei moral e a lei ética, no Antigo Testamento, em se comparando com as leis das demais nações, estão muito além do escopo das leis dos povos circunvizinhos de Israel. Elas são infinitamente superiores. E mesmo estas leis que nós falamos aqui sobre a pureza no lar, a pureza matrimonial, sobre a honra da mulher, elas apresentam um diferencial imenso em relação a outras nações, porque outras nações não eram tão cuidadosas assim quanto a mulher, quanto ao elemento feminino. Duas finalidades de leis tão radicais em Israel: despertar o temor de Deus junto ao povo, e a segunda, eliminar o mal do meio de Israel. Ele é repetido 3 vezes essa expressão aqui: eliminar o mal em meio a Israel. Interessante, essas leis estavam presentes desde a criação, porque Deus as introjetou na consciência humana. Não precisa o homem conhecer a lei para saber, né, que tais crimes eram crimes, que tais coisas eram erradas. Mesmo entre sociedades indígenas há um conceito de valor no que diz respeito ao casamento, né, seja ele monogâmico ou poligâmico, mas existem regras que norteiam a vida das pessoas que se casam. Mas para os israelitas havia a lei de Deus, né, uma lei muito clara, muito explícita. E houve casos em que essa lei foi flagrantemente desobedecida. Exemplo, antes da lei, Rúben era o primogênito de Jacó, mas não recebeu a bênção da primogenitura. Ele era o
primeiro em vigor e o mais excelente em altivez e poder, mas perdeu a bênção do seu pai. Qual a razão? Ele subiu ao leito do seu pai, ele profanou o leito do seu pai, tendo relações sexuais com uma de suas concubinas. Absalão, quando usurpou o trono de Davi, aconselhado por Aitofel, montou uma tenda e aos olhos de todo Israel coabitou com as concubinas de Davi, o seu pai. Note que, apesar da lei, apesar da punição, apesar disso estar muito claro, a dureza do coração humano se fez manifestar muitas e muitas vezes, e nós citamos apenas aqui 2 exemplos em que isso aconteceu. Mas alguém pode pensar, e para os nossos dias, que importância isso tem? Meus irmãos, há valores como a pureza matrimonial, a pureza pós-matrimonial, que para a sociedade hoje parecem irrelevantes e desnecessários. Há por parte da nossa sociedade uma aceitação cada vez maior para com as diversas formas de amor, E há, paz, meus irmãos, projetos de lei que querem defender essas diversas formas de amor. Dentre elas o poliamor, dentre elas a pedofilia. Há leis que defendem relações entre pessoas mais velhas e crianças, leis em tramitação, buscando serem votadas. Paz, meus irmãos. E há leis que defendem inclusive a zoofilia, a relação de seres humanos com animais. Nós vivemos em dias em que os únicos absolutos que as pessoas aceitam são os absolutos da sua subjetividade, daquilo que eles no seu coração, na sua mente acham certo. Para essas pessoas, parece não existir nenhuma lei, senão a lei do seu hedonismo, das suas vontades, do seu desejo, do seu coração. Isso aparece muitas vezes, em frases que são até simplórias, mas ditas por pessoas que nem têm a dimensão do grande mal que está por trás disso. Mas se ele está se sentindo bem, o que é que tem? Mas se ele está feliz, o que é que tem? Se ele está satisfeito, o que é que tem? Se está bom para ele, o que é que tem? Já ouviram essas frases, com certeza. Todas estas frases refletem esse relativismo moral que torna o que é subjetivo uma lei, sem que nenhuma outra lei exista para impor restrições à perversão e à maldade humana. Diante de dias assim, meus queridos, precisamos entender que os princípios da palavra de Deus são valores eternos, inegociáveis. São referenciais pelas quais nós que cremos seremos julgados e pelos quais também os que não creem serão julgados. O juízo de Deus não é só sobre os crentes. Tenho certeza que nós vamos passar pelo juízo de Deus, mas o juízo de Deus também para com os descrentes, para aqueles que sequer conhecem a palavra, sequer ouviram falar de Jesus, sequer pisaram na igreja. Todos estes serão julgados pelo referencial da palavra de Deus. Todos estes. Deus é o juiz de toda a terra, e toda a maldade humana será julgada e será condenada. As consequências de uma vida de libertinagem e de imoralidade recaem sobre os homens, sobre todas as pessoas. Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Sobre quem? Sobre todos os homens que detêm a verdade e que eles conhecem, porque está gravado em suas mentes, porque está expressa na criação e porque está explícita na palavra. Sobre todos os homens, a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão de todos os homens que detêm a verdade pela injustiça. E nisso não existe exclusão de ninguém ou acepção de ninguém. Destacando aqui alguns pontos para a nossa reflexão, 5 lições. A primeira delas é: Deus criou o matrimônio para que ele seja monogâmico e indissolúvel. É assim desde o princípio. Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, se une à sua esposa e os dois se tornam uma só carne.
monogâmico e indissolúvel. Segundo, o divórcio não é uma ordenança, mas uma permissão divina por causa da dureza do coração humano. E só pode ocorrer em duas situações: ou por causa de relações sexuais ilícitas, por causa do adultério, ou por deserção absoluta, quando uma das partes vai embora e não há nada que remedie essa deserção. Terceiro ponto: uma mulher precisa ser respeitada em sua honra. Desrespeitá-la, sendo ela a nossa esposa ou sendo ela uma moça solteira, é desrespeitar a Deus, é ofender aquele que a criou, é macular e ofender aquele que a fez segundo a sua imagem e semelhança. Ter relações sexuais antes do casamento, estando na casa dos seus pais, não existe outro termo na Bíblia, é considerado prostituição e é punido por Deus. Quinto ponto: as mulheres têm, segundo a palavra de Deus, a mesma dignidade do homem, porque são feitas à imagem e semelhança de Deus. Não existe sociedade machista que subjugue as mulheres, alegando com isso estar cumprindo a vontade do Senhor. Existe liderança masculina, mas não existe anulação do papel da mulher, da sua importância, do seu significado, sendo auxiliadora idônea do seu marido. Meus queridos, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e as leis existem por duas razões objetivas: ensinar-nos a amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a si mesmo. Se nós nos atentarmos para essa dupla finalidade, seremos com certeza bons cidadãos dos céus e seremos também bons cidadãos aqui da face da terra. 10 mandamentos que resumem de forma magistral todo o dever do homem em sua dupla cidadania, a celestial e a terrena. Alguma dúvida, queridos? Alguma pergunta ou consideração que os irmãos queiram fazer? Se não, vamos juntos cantar o hino número 110, Crer e Observar.